Vamos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos iniciar, né, a nossa programação, né, trazendo aqui inúmeros e vários debates que visam a gente está com aqui um pequeno problema, começamos bem, mas e um desses debates aí é, né, discutir a questão da diversidade. E para falar sobre esse tema, né, convidei aqui a Márcia Oliveira, ela que é do coletivo, do grupo, da associação Mães pela Diversidade, e vamos falar um pouco aí desse coletivo e debater sobre o tema. Né? Então, maravilha. Então, tudo bem, Márcia? Peço aí desculpa aí pelos pequenos imprevistos aqui no começo da apresentação. Peço para que você também fale um pouquinho aí de você antes da gente começar. Boa tarde, Guilherme. Meu nome é Márcia, eu sou professora, sou coordenadora da ONG Mães pela Diversidade aqui na região do Vale do Paraíba. É uma ONG que foi fundada em São Paulo há 10 anos por duas mães que, na luta pela defesa dos direitos dos seus filhos, e porque os filhos também já tinham sido vítimas de homofobia, resolveram se juntar. E aí foram chegando cada vez mais mães. Hoje é uma ONG que se estende por quase todos os estados do país. É uma ONG suprapartidária, laica, que recebe pais e mães de pessoas LGBTs. Maravilha, conta um pouquinho aí mais a ação, né, da ONG. Bom, essa ONG ela tem como missão, né, a defesa dos direitos dos nossos filhos. Então, essas mães se uniram, né, para entrar aí nessa luta do direito dos nossos filhos, do direito à existência dos nossos filhos. Não é? Ela também briga pela criança LGBT, né? A criança LGBT, ela existe, ela não... Porque muitas vezes as pessoas acham que o LGBT, ele, 16, 18 anos, né, adolescência, ele escolheu, ele resolveu que ele vai querer ser vítima aí dessa nossa sociedade tão injusta. Então, uma das coisas que a ONG faz, além do acolhimento a essas famílias, né, ela faz essa defesa da luta dessa criança LGBT, porque quando os jovens eles já são mais adolescentes, eles já têm a sua voz, ainda que a gente saiba que muitas vezes essa voz seja calada, mas ele tem uma voz, né? A criança ela não tem uma voz. Então a ONG, além do acolhimento da família, ela também faz esse trabalho de defesa dessa criança LGBT. E nós fazemos também palestras em empresas, em escolas, onde nós fomos chamados para falar da diversidade. Só que nós falamos da nossa condição de pais, de mães. Né? Nós falamos, o nosso lugar de fala, o meu lugar de fala é o lugar de mãe. Então, eu não falo do lugar do meu filho, eu não poderia e nem saberia falar do lugar dele. Né? Então, nós falamos, nós nos acolhemos, porque a família ela também precisa sair do armário, ela também sofre preconceito da sociedade, né? Mas ela precisa falar do lugar dela, do lugar de família. Então, a gente não se coloca nesse lugar dos meninos, dos nossos filhos. É um tema bastante nisso, né? Discurso aí da direita, da extrema direita, com esse discurso que nós devemos proteger as nossas crianças, né? Né, que na hora de defender, por exemplo, se uma criança vai ficar sem casa no banheiro
o pessoal não defende, né? Eu queria que você falasse um pouco aí dessa demagogia da direita em querer defender as crianças. Então, eu não tenho essa autoridade para falar em termos políticos partidários. Nós falamos de política, porque falar da vida, da existência, nós estamos falando de política, né? Mas, como eu falei, nós somos suprapartidários, então, o que eu posso dizer é que existe um discurso, independente de onde ele venha, né? Mas existe um discurso, sim, demagogo, de cuidar das crianças, mas que não, na verdade, são as crianças que eles querem que cuidem, do jeito que eles querem que tratem e que eduquem, né, para ser como eles gostariam, dentro de uma caixinha, né? Então, isso, existem segmentos aí da sociedade que usa esse discurso, como você mesmo falou, esse discurso hipócrita, né? E demagogo, de um cuidado que, na verdade, é só para como uma afronta em relação aos nossos filhos, né? Como se os nossos filhos também não precisassem ser cuidados. Márcia, repete o final da entrevista que a conexão aqui tá, infelizmente, tá ruim. Queria que você reproduzisse o final da sua fala. Não, então, o que eu coloquei é que esse discurso que a gente ouve, que é um discurso de vários segmentos da sociedade, né? Como eu falei no início, nós somos suprapartidários, então nós vamos estar sempre ao lado de quem está ao lado dos nossos filhos. E que esse discurso, muitas vezes, eles defendem uma criança que não é a nossa. Né? Ele defende uma criança que não é a nossa e ele defende de uma maneira hipócrita e pedagoga e demagoga, né? Porque ele escolhe quem são as crianças que serão defendidas e de acordo com aquilo que eles idealizaram, eles colocaram como correto. Certo. E continuando aqui a nossa entrevista, né, o Márcia, fazer uma pergunta, acho que não sei se é meio subjetiva. Você como mãe, né? Você sempre tem um sentimento, né, de querer de proteção dos seus filhos e tudo mais. É, como que é ser mãe de alguém que é LGBT, né, perante, né, a homofobia, né, os riscos que que o seu filho sofre numa sociedade homofóbica? Na verdade, como ser mãe de uma pessoa LGBT é como ser mãe. É ser mãe, não é? Aí existe um outro viés, que é o que você traz aí, né? Dentro dessa sociedade que nós vivemos, né? Preconceituosa, LGBTfóbica, né? Então, dentro dessa sociedade, para nós é um medo muito grande quando os nossos filhos se identificam, quando eles se declaram, né? Quando eles dizem quem eles são, falam da sua orientação, a nossa maior preocupação é o medo. Né? Nós vivemos com esse medo. Né? Então, a primeira coisa que nós temos é como que vai ser lá fora. Porque parte das mães, elas acolhem os seus filhos, mas também não são todas as mães, nem todas as famílias que acolhem. Mas a preocupação e o medo é justamente do que ele vai sofrer lá fora, né? Dessa LGBTfobia que ele sofreu lá fora. O meu filho fez parte, infelizmente, né, dessas estatísticas. Em 2020, ele saindo de uma festa de carnaval, 11 horas da noite, super cedo, em São Paulo, ele foi agredido, estava saindo com um namorado, ele foi agredido, sofreu um traumatismo craniano, um coágulo no cérebro,
tem sequelas, inclusive, né? Então, assim, o meu maior medo se concretizou. Medo esse que não é só meu, né? É o medo de todas as mães. Das mães LGBTs, esse medo se potencializa, ele é muito maior, né? Se as mães normalmente já têm preocupação quando os seus filhos começam na idade de começar a sair, de começar a se divertir e tudo mais, no nosso caso, esse medo é potencializado em função dessa LGBTfobia. Sim. E perante isso, qual que é o recado que você tem que dar para as outras mães que, né, também têm filhos aí LGBTs? Na verdade, assim, eu acho que eu tenho um recado para todas as mães, para as mães dos filhos LGBTs e as mães de um modo geral, né? Eu gostaria até de convidar as mães de filhos héteros para que entrem na luta junto com a gente. Porque, na verdade, são os filhos dessas mães que agridem os nossos filhos. Então, uma vez que essa mãe é mãe, ela sabe da nossa dor e da nossa angústia. Claro que ela não sabe o que nós passamos, mas enquanto mãe, ela tem preocupações que são muito parecidas com a nossa, né? E das mães da comunidade, o que a gente pede, na verdade, é para que elas abracem os seus filhos, para que elas acolham esses seus filhos. Porque se na rua ele já não encontra o amparo que ele precisa, se ele não encontrar em casa, na rua ele não encontra. Se ele não encontrar em casa, como que vai ser desse menino? Como que vai ser dessa menina? Então, muitas vezes eles vão para as ruas e muitas vezes vão até para a marginalidade ou para a prostituição, também porque não encontram em casa o apoio que eles necessitam para ser quem eles são. Então, eu penso que, na verdade, as mães elas têm que o quê? Acolher, abraçar e amar os seus filhos. Eles vão ser seus filhos independente de qualquer coisa, independente de quem eles sejam. Se ele tiver esse amparo, se ele tiver esse amor, ele vai se fortalecer cada vez mais, ele vai saber onde ele vai encontrar o carinho, onde ele vai encontrar a proteção, com quem ele vai poder falar, com quem ele vai poder desabafar, onde que ele vai encontrar o aconchego a gente sabe que ele não encontra nas ruas, né? Então, o meu convite, na verdade, é para que as mães, todas as mães, abracem os seus filhos, especialmente as mães LGBTs e as mães não LGBTs que, por favor, entrem na luta conosco, né? Contra a LGBTfobia e a favor da vida de todos os filhos e dos nossos filhos também. Gostei da resposta, inclusive. E, Marco, nós foi aí na luta, né, com um projeto transfóbico do vereador Tomás Henrique do Novo, né? Você andou nesse meio tempo, você anda acompanhando essa luta, né? Esse desenrolar aí dessas inúmeras lutas que acontecem aqui na nossa cidade. Sim, hoje, inclusive, tem uma audiência, né? Hoje, às 19 horas, na Câmara, tem uma audiência. Nós, enquanto ONG, nós estaremos lá, embora essa seja uma lei anticonstitucional, nós precisamos estar presentes, todos os coletivos, todas as ONGs precisam estar presentes para a gente se posicionar e para essas pessoas verem que nós temos voz, que os nossos filhos têm família, que nós estamos aqui para lutar por eles. Então, nós temos acompanhado, sim, estaremos hoje, o advogado de São Paulo, o Paulo Iotti também, né, parece que vai estar aí nessa audiência, e nós, enquanto ONG, estamos acompanhando também e levando, né, a nossa ajuda às outras ONGs, nos unindo às outras associações, para que a gente traga para a nossa cidade. Nós vivemos uma cidade extremamente preconceituosa, tradicionalista, e que até então as pessoas não mostravam a sua voz, até então as pessoas não se mostravam. E agora, nessas associações, nesse conjunto aí que nós estamos fazendo, nós vamos mostrar para essas pessoas que nossos filhos existem,
que eles possuem família e que nós estamos ali. E não vamos deixar, não é, que uma arbitrariedade como essa passe como uma lei, não vai passar, a gente sabe que não, mas que eles saibam da nossa existência. Eu acho que isso é o ponto fundamental. Eles saberem que nós estamos aqui e que a gente não vai deixar, como muita coisa já passou e todo mundo ficou calado. Nós vamos nos levantar em defesa, em favor dos nossos filhos e da comunidade. Entendi. Então vai ser. Explica melhor. Hoje, inclusive, porque estou pensando em estar presente, né? Vai ser uma plenária, né? E quem que está chamando essa plenária? Pelo que eu sei, as associações elas se uniram, eles tiveram uma reunião a semana passada, eu não pude ir, porque esse mês de maio, de junho, para a gente é muito corrido, né, com as palestras e o mês da visibilidade, mas as associações se uniram, né, e juntas elas resolveram entrar nessa briga. Né? Então, hoje, nessa audiência pública que vai acontecer na Câmara, as associações estarão lá. Eu não sei exatamente se ela vai ser aberta, se a gente tem essa condição de falar, de nos posicionar, né? Eu sei que viram algumas pessoas de São Paulo, da OAB de São Paulo, inclusive, para estar presente. Né? Então, isso vai acontecer hoje, às 19 horas, na Câmara. Entendi. E falando aí em São José dos Campos, né? Como que você vê aí o tratamento, né, da prefeitura no combate à homofobia? A prefeitura tem, feito aí o seu papel, deixado a desejar? Eu acho que, de um modo geral, né, em algumas cidades isso tem acontecido não por parte de prefeituras ou do poder público, mas por parte da sociedade civil. Então, a sociedade civil ela tem se mobilizado, ela tem se juntado para entrar nessa luta. Né? Da prefeitura, a gente tem visto, infelizmente, pouca coisa. Do poder público, de uma maneira geral. Né? Agora, a gente está numa condição um pouco melhor, que pelo menos a gente pode falar. Né? Antes, nem falar, nós podíamos. Mas agora a gente está nessa condição melhor. E acho que, assim, se a prefeitura também não fez, acho que cabe também a nós cobrarmos, né, da prefeitura, enquanto cidadãos, enquanto munícipes, cobrar uma atuação mais efetiva, porque também não existia, né? Pelo menos aqui em São José, eu moro em São José há 15 anos, mais ou menos, e eu nunca vi nada, nem da sociedade civil, nem de prefeitura, nem de ninguém. Né? Então, acho que esse movimento está começando agora, de todas as partes. Não querendo entrar aí novamente aí no mérito, né, da política partidária, né, mas você acha que o conservadorismo, né, que reina na nossa cidade contribui para que esse tema. O Lars escutou a pergunta, Márcia? Se o conservadorismo aqui da cidade contribui para a existência do preconceito. Acho que deve ser isso, né, que você perguntou. Não, eu tinha perguntado o seguinte, se o conservadorismo da cidade contribuiu para que esse tema não fosse debatido por muitos anos aqui na região de São José. Com certeza, com certeza. A região do Vale do Paraíba como um todo, né? É uma região muito conservadora, muito tradicional, muito preconceituosa, muito hipócrita, inclusive, né? Então, assim, é essa condição que provavelmente faça com que esses assuntos ligados ao preconceito de um modo geral, que eles não sejam debatidos, né? Com certeza é isso, sim.
E acho que as lutas da sociedade civil é que têm trazido essa discussão à tona. Peço aí desculpa, porque eu fui, né, arranjar um lugar onde que a internet esteja melhor, né? Para poder não ficar cortando aqui, é, né, a nossa conversa. Não, sim, entendi. É, e como que a prefeitura reage aí ao diálogo com, né, as organizações da sociedade civil que tratam desse tema? Olha, a prefeitura tem uma sala, né, da diversidade e todas as vezes que nós fomos lá, nós fomos muito bem recebidos, né? Pelo menos o Mães, todas as vezes que esteve na prefeitura, foi lá conversar ou fomos chamadas para alguma reunião. Muitas vezes foram eles que, aliás, todas as vezes que nós fomos foi porque a prefeitura nos chamou, né? Então ela tem tentado abrir sim um diálogo e uma discussão. É que assim são muitas coisas que são envolvidas, né? São muitas pessoas, são muitas organizações, é muita coisa envolvida. Mas as reuniões que nós tivemos todas foram chamadas pela prefeitura. Entendi, entendi. E, ô Márcio, fazer um bate-papo agora um pouco mais reflexivo, né, na nossa conversa. Por que que você acha que esse preconceito, né, essa discriminação, né, a homofobia existe? Por que que ela existe e qual que é, por que que ela existe primeiramente, né? Então, é uma pergunta bem sociológica, filosófica, difícil de. Por que o preconceito existe, né? Na verdade, seria isso. Por que o preconceito existe? Por que as pessoas não podem entender que nós somos diferentes, né? Eu acho que a falta de informação, a ignorância, a falta de conhecimento. Eu posso falar por mim, eu não posso falar pelo outro, né? Então, eu posso falar do meu lugar de fala. Eu sempre fui uma mulher extremamente preconceituosa, extremamente preconceituosa. Eu tenho 60 anos de idade, meu pai era militar, então eu fui criada muito preconceituosa em várias áreas, não só, né, em relação à orientação e identidade sexual. E eu só me desconstruí a partir do momento em que meu filho se declarou enquanto um homem gay e eu tive que procurar informação e ele trazer informação e eu conhecer outras pessoas para eu quebrar esse preconceito. Então, eu posso falar do meu lugar de fala. Para mim, o que me trouxe à luz, vamos dizer assim, foi a informação, foi o conhecimento, foi entender que meu filho era uma pessoa como outra qualquer, que ele trabalha, que ele paga imposto, que ele vai se casar, que ele tem uma casa, que ele tem toda uma vida e que isso não mudava a condição dele de filho, ele não deixava de ser o filho que ele era, né? Então é uma desconstrução que a sociedade vai ter que fazer de uma maneira muito lenta, né? A gente está vendo aí o racismo o tempo todo, essa semana, acho que foi ontem mesmo, né, o jogador de futebol sofrendo lá na Vini Júnior, né, se não me engano, na Espanha, sofrendo de preconceito, e isso porque nós já quebramos essas, teoricamente, né, essas amarras da escravidão há séculos, né, e ainda estamos lutando por isso. Você imagine, né, a questão da identidade de gênero, da orientação sexual. Então, eu acho que falta, na verdade, o que falta é informação, é conhecimento, é educação. Acho que a base de tudo é a educação. A partir do momento que as pessoas forem educadas, forem orientadas, claro que eu penso que tem algo que é da pessoa mesmo, né? Ela traz aquilo no caráter dela, já no DNA dela. Isso não significa que ela não possa mudar. Se eu mudei, outras pessoas também podem mudar. Agora,
depende se você quer mudar, o quanto é importante para você essa mudança ou não, né? Então, eu acho que não se tem, acho que, uma resposta definida para isso. O que a gente pode dizer é que a informação e o conhecimento ele vai trazer luz a esses preconceitos, né, todos de modo geral, e faz com que a gente vá mudando. Agora, a gente sabe que isso é algo que acontece muito a longo prazo, né? E muito dependendo da necessidade, da vontade, do amor, não só individual, mas do próprio poder público, de trabalhar para quebrar tudo isso, né? A gente precisa de uma estrutura que seja verdadeiramente solidária, verdadeiramente empática, né? E aí a gente vai ter que trabalhar em todas as áreas, seja nas mídias sociais, seja na educação, na saúde, na economia, em todos os lugares, para a gente conseguir, muito devagarinho, quebrar e conseguir mostrar que não existem diferenças, né? Que as pessoas são todas iguais e que elas têm o seu valor sendo como são. Márcia, você falou aí da sua fala uma coisa bastante interessante, né? Que no começo, né, você era uma pessoa bastante preconceituosa. Quando você soube, quando seu filho se assumiu, qual que foi sua primeira reação? E eu queria que você contasse de forma detalhada como foi aí o seu processo, né? Eu particularmente não gosto desse termo, mas vamos usar, de desconstrução. Na verdade, então, como eu falei, eu sou professora há mais de 30 anos, né? Tenho 60 anos, então eu sou de uma outra geração, o que não justifica o meu preconceito, né? Mas, como preconceito também é algo construído, eu sou de uma geração. Não discutia esse assunto, não se falava sobre isso, né? E aí fui criada assim. Mas eu sempre tratei os meus alunos muito bem, especialmente os meus alunos LGBTs. E é muito interessante porque eles vinham até mim, sabe? Era muito louco. Eles vinham me procurar, eles vinham pedir ajuda, eles vinham conversar, né? E eu sempre tratei bem, sempre tentei orientar da maneira que eu sabia, sempre ouvi muito bem. Mas uma coisa, Guilherme, é dentro da sua casa. Outra coisa é fora da sua casa. Porque a gente usa máscara, né, Guilherme? A gente usa máscara. Dependendo do lugar onde você está, você usa uma máscara mais simpática, menos simpática, mais agradável, menos agradável, aquilo que convém, né, socialmente. Então, meus alunos nunca perceberam nada, nem amigos, nem colegas nunca perceberam nada. Né? Então, eu tratava muito bem, mas, né, ali longe de mim. Mas quando meu filho... E a mãe tem uma coisa assim, eu acho que, assim, no geral, mãe sempre sabe, né? Só que é mais fácil não saber. Então, a gente coloca as coisas debaixo do tapete e deixa ali, está quietinho, não vamos falar desse assunto, porque se não falar, ele não existe, né? É uma coisa absurda. E assim foi. Meu filho foi fazer faculdade, ele foi fazer Ciências Sociais e Políticas na Federal de São Carlos, e lá, né, ele conheceu uma pessoa, tal, começou a namorar, enfim, ele namorou 6 anos, essa pessoa, o tempo que ele ficou na faculdade. E um dia ele esqueceu o celular aqui. Você sabe como é que é mãe, né? Começa a chegar mensagem, a gente vai fuçar, né? Na época não era travado ainda, não tinha lá a senha e tudo mais. E aí eu percebi alguma coisa, fiquei desesperada, né? De imediato, eu sou divorciada há mais de 20 anos, liguei para o pai dele, falei, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E aí meu ex-marido falou, olha, e daí? Né? Se ele for, você vai fazer o quê? Você vai deixar de amar? Ele vai deixar de ser seu filho? E eu chorando falava que não, né? Aí quando ele chegou, né, tinha saído com os amigos, quando ele chegou, claro que ele negou, até porque conhecia a mãe que tinha, né? Ele negou, ficou bastante reticente e tudo mais, mas dali a um ano ele terminou esse namoro e ficou muito mal, estava aqui em casa, aqui em São José,
E acabou contando, né? Se declarando. Eu não gosto desse termo assumir, sabe? Eu acho que dá uma sensação de culpa, né? Assumir alguma coisa, parece que você fez alguma coisa errado, né? Eu prefiro me declarar, me identificar, sei lá, qualquer outro verbo. E aí, quando ele falou, eu fiquei assim, porque enquanto você não sabe, você não precisa fazer nada, foi o que eu falei. Mas a partir do momento que você sabe, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai fazer o quê? Né? Eu fiquei muda. E ele falando e eu muda. E aí ele falou: Você não vai falar nada? Eu falei: Não, eu não sabia o que falar. Foi um vazio assim na minha cabeça, parecia que tinha um vazio. Eu falei: Não. Você não vai me colocar para fora de casa? Eu falei: Não. Você não vai me tirar da faculdade? Eu falei: Não. Você não vai fazer tal coisa? Porque da primeira vez que eu desconfiei, eu queria tirar ele da faculdade. Eu dava aula numa faculdade aqui em São José e eu queria que ele saísse da federal e ficasse aqui em São José fazendo a faculdade aqui. Porque eu achava que se ele estivesse aqui, né, debaixo do meu teto, debaixo dos meus olhos, ele não ia ser gay. Ele só ia ser gay se ele estivesse lá na federal, né? E aí ele falou: Você não vai me tirar da faculdade? Eu falei: Não. Eu falei: Eu só preciso de um tempo. Eu não sei o que fazer com essa informação. Eu não sabia o que pensar. Foi assim, exatamente um vazio, um oco. E aí ele começou a chorar. Aí no que ele começou a chorar, acho que ele já devia ter, ele vai fazer 32, ele devia ter uns 24, 25. Talvez até menos. Aí quando ele começou a chorar, aí a minha ficha caiu. Eu falei: Cara, esse menino está sofrendo há 20 e tantos anos, né? Nós somos muito, muito ligados, nós somos muito grudados, e ele sem poder falar e sofrendo aí. Aí eu falei: E agora, né? Eu falei: Me dá um tempo. Se você conversar com ele, ele vai falar para você assim: Olha, uma semana ela estava com a bandeira aí na avenida. Não foi uma semana. Acho que foram uns 3 meses, mais ou menos, que eu precisei. Mas eu precisava pensar naquilo. Eu chorei, eu fiquei triste, eu imaginava que, de repente, aquilo podia ser um pesadelo e a qualquer momento eu fosse acordar. Eu estava sonhando. Então, eu falei: vai passar, daqui a pouco vai passar. Só que não passa. E aí ele falava para mim: Olha, eu vou... Mãe, eu não mudei, eu continuo o mesmo Guilherme, seu xará, inclusive. Eu continuo o mesmo Guilherme, eu não mudei, eu vou casar do mesmo jeito. E eu pensava: Casar? Mas como assim, né? Eu vou ter filho. Eu falei... E eu quieta, né? Como? Não é possível isso, né? E aí ele foi trazendo informações, vídeos, e um podcast ali, eu não sei o que ali e tal. Só que assim, a gente se sente muito sozinha, né? Porque eu achava que eu era a única mãe de gay no mundo, no país, aqui em São José dos Campos, eu era a única, né? E isso também faz mal para a gente, porque a gente precisa encontrar os iguais, né? E aí eu tentei montar dois grupos aqui em São José, que não deram certo. O primeiro foram com mães, o segundo foram as mães e os meninos LGBTs, mas também não deu certo, porque são objetivos diferentes, né? Até que ele achou Mães pela Diversidade, em São Paulo. Aí ela tem uma página, né, no Facebook. Aí eu entrei e tal, não sei o quê, muito devagarinho. Só que assim, eu entrei lá em São Paulo, aqui não tem nada. Eu queria ver outras mães, eu queria conversar com outras mães, né? Queria ver qual era o sentimento delas, como é que era, como é que foi com elas, né? E aí eu descobri que tinha uma coordenadora aqui na cidade. Só que não tinha reunião, ninguém fazia nada, né? E aí eu comecei a cutucar a coordenadora: vamos fazer uma reunião, vamos chamar, né? Vamos ver quem mais que tem aqui, vamos conversar e tal. E a moça era uma pessoa muito ocupada, tal, não conseguia. Aí eu pedi para ela, eu falei: Você se incomoda, né? Porque a coordenadora era ela. Eu falei: Você se incomoda se eu reunir essas mães? Não, tudo bem, pode reunir. Aí eu fiz uma reunião aqui em casa. Aí, em seguida, a Adriana, que era essa coordenadora, ela não pôde continuar na coordenação por motivos pessoais. Aí o pessoal de São Paulo entrou em contato comigo, né? Falou: Olha, você não quer assumir aí, né? A antiga coordenadora não vai poder assumir e tal. E aí eu passei a assumir, né, a coordenação. Hoje nós temos um grupo no WhatsApp com quase 60 famílias. Nós fazemos reuniões mensais, né? Às vezes, como que era só São José, mas aí começou a chegar mãe de Caçapava, de Pinda, de Taubaté, muitas mães de Taubaté, de Jacareí, então ficou meio que do Vale do Paraíba. Então a gente faz um mês a reunião aqui em São José, outro mês a gente faz a reunião em Taubaté. Vai alternando assim para que as mães possam participar, né? E aí eu
fui conhecendo, né, entendendo. A primeira vez que eu falei para alguém que meu filho era gay foi numa sala de aula. Eu dava aula, dou aula ainda, né, no colégio, e era uma sala de segundo ano de ensino médio, e mais a metade da sala era LGBT. E aí eu dou aula de redação e eu fui comentar alguma coisa, eu falei, então, porque o meu genro dá aula na faculdade e tal. Aí um aluno gay virou e falou, mas você tem genro? Eu falei, tenho. Mas você não tem um filho? Eu falei, tenho. E aí, nossa, a sala se sentiu acolhida com aquela fala, né? Então eu sabia que eu estava falando no lugar certo, era para eles que eu tinha que falar. Foi só a partir daí que eu comecei a verbalizar. Hoje eu já não verbalizo, mas por um outro motivo. Porque assim, a gente passa por várias fases, né? A fase da negação, a fase de que você acha que você tem que contar para todo mundo antes que as pessoas fiquem sabendo de outra forma. E hoje eu estou numa fase que eu não preciso falar, porque nenhuma mãe de filho hétero se apresenta para mim dizendo, olha, eu sou fulano e tal, eu tenho um filho hétero, eu tenho uma filha hétero. Por que eu tenho que falar? Né? Então, eu estou naquela fase que eu não preciso falar, até porque a mãe de gay ela é colorida, ela faz tatuagem, ela anda cheia ela mostra quem ela é, entendeu? Ela mostra quem ela é. Então, eu não tenho necessidade de falar. Eu acho que o meu processo foi até que um processo rápido, cerca de 3, 4 meses, né? Não é o que acontece com todas as mães. Sempre quando os meninos vêm conversar comigo, eu explico isso para eles, porque quando eu falo que eu era assim, eles falam, mas não consigo imaginar você assim, eu não consigo ver você assim. Eu falei, pois é, para você ver, mas eu era. Então, só que o meu processo foi relativamente rápido. O da sua mãe pode ser rápido, pode ser lento, ou pode nunca acontecer. Porque as pessoas são diferentes. E se eu estou brigando por essa diferença, eu também vou ter que respeitar a do outro, por mais que me doa, por mais que seja uma diferença aqui, né? Então, eu acho que foi relativamente rápido que eu entrei, e aí eu falo que eu saí do armário, porque a família, como eu disse no início, a família precisa sair do armário, porque a família também sofre preconceito. Entendeu? A família sofre muito preconceito, especialmente a mãe. A mãe, porque ela tem medo, a mãe, porque a culpa é sempre da mãe. Tudo que acontece é a culpa dela. Né? E se o filho é gay, foi porque ou ela mimou demais, ou ela fez tudo o que queria, sempre a culpa é dela. Então, a gente passa por vários processos mesmo, né? Então, cada uma tem um processo diferente, né? E eu tive que aprender, eu tive que tirar parte daquilo que não me servia mais, né? E trazer coisas novas e informações novas. E aí eu falo que eu saí do armário literalmente quando eu fui para a Parada, em 2019. Porque é algo assim, eu falo para as nossas mães aqui, eu falei, vá, porque é uma emoção que eu nunca na minha vida tinha sentido. Quando eu entrei, fez uma concentração no hotel, era um café da manhã que o hotel estava oferecendo para a gente. E quando eu entrei, tinha cerca de 200 famílias, todas coloridas, com um arquinho de arco-íris na cabeça, loves is loves, e toda produzida. Quando eu olhei aquilo, eu falei, encontrei a minha tribo, já sei de onde eu faço parte, já sei o que eu sou e para que eu vim. Então, aquilo foi, eu posso falar que eu choro, porque é muito forte você saber que você não está sozinha, que ninguém está sozinho, que a gente não é obrigada a estar sozinho, né? E aquilo foi, assim, uma explosão. Aí já estava, assim, em êxtase ali, aí a gente sai dali, né? O Mães, ele abre a parada, né? É muito simbólico, porque para você passar por cima do meu filho, você vai ter que passar por cima de mim. Então, a gente abre a parada, né? E a hora que a gente saiu desse café, desse hotel, para ir para a Avenida Paulista, a gente vai, né? Aquele bando de mãe louca, gritando, né? Tem uma fala que que a gente grita que é sai da frente, sai que com as mães é diferente. Então, a hora que você sai daquilo ali, a hora que você sai, você entra na Avenida Paulista, com milhões de pessoas ali
sabe? Você abrindo aquilo, e assim, parece que você está assim, de peito aberto, assim, falando, vem, quero ver quem vai vir agora. Eu falo, cara, foi ali eu saí do armário e aí eu sumi, né, toda essa luta, né? Já tinha sumido, mas acho que ali foi o marco, né, para chegar onde a gente está hoje. Claro que a gente está aprendendo todo dia, é muita coisa para aprender, é muita coisa nova, é muita, né, a orientação, ela não se resume só naquelas letrinhas que a gente sabe, né? Ela tem um maisinho ali porque ela é enorme, mas a gente veio para a gente veio na luta aí para brigar, mas hoje eu posso dizer que essa minha mudança, né, essa modificação foi graças ao meu filho. Se eu sou o que eu sou hoje, se eu melhorei um pouquinho, foi porque ele mostrou esse caminho, me tirou, né, daquela bolha que eu vivia, né? Opa, aperta aqui. Opa, peraí. Pronto. Ô Márcia, você contou o seu processo, né? E eu queria saber como que foi, né, a família ter que lidar. Porque a gente sabe que, né, em toda família assim, sempre tem uns que é meio atravessado, meio, né, meio preconceituoso, né, em muitos meios familiares. Como que foi ter que lidar com a família? Então, é que aqui em casa a família é bem diferente, né? Aqui em casa a família sou eu e meu filho, né? Tem a minha mãe, tem um irmão, que é esse que você está falando aí, né? É uma irmã, mas a minha mãe, acho que ela já sabia antes de mim. Então, foi muito tranquilo para ela quando o Guilherme falou do namorado. Quando eu falei, né, do namorado, ela só virou para mim e falou: Nossa, a família está crescendo, né? Falei, então, pois é. Então, assim, então, o pai sempre, nunca, o pai do meu filho, ele é muito menos, se eu era preconceituosa, ele não era nada. Entendeu? Então, ele, assim, de cara, ele não teve problema nenhum mesmo, zero, né? Então, foi, assim, no nosso caso, foi muito tranquilo. Eu tenho esse irmão, que é extremamente preconceituoso, que é de uma outra linha ideológica, inclusive, e tal. Mas, quando meu filho foi agredido, e a gente precisou ficar em São Paulo, ele estava no UTI, meu irmão estava ali do meu lado o tempo todo, junto comigo. Claro que ele não entende ainda direito, eu percebo isso, ele até faz um esforço, né? Quando o Guilherme estava na UTI, ele meio que tentou assim, estava no lugar errado, na hora errada, mas aí a hora que ele começou, já cortei, e ele conhece, sabe que eu sou briguenta, então assim, não tive grandes problemas do meu lado da família, né? Do lado do Guilherme, do lado do meu ex-marido, o Guilherme se declarou gay para o avô no telefone. Eu falei, pelo amor de Deus, meninos, isso não é coisa que você fale pelo telefone, né? O avô com 80 anos de idade, você fala, avô, é o seguinte, não é assim. Aí eu cato ele, coloco no carro, fui lá, meu sogro mora em Taubaté, aí fui em Taubaté conversar, porque eles são de idade e tudo mais. Mas o Guilherme se declarou, em seguida apareceu uma prima lésbica, uma outra bissexual, eles são em 5, então eles estão ganhando, né? Estão 3-2 por enquanto. Então, ele abriu a porteira. Eu falo que em casa, você abriu a porteira. Ele falou, as outras duas primas vieram, em seguida, né? A gente ainda brinca, tem 2 lá ainda. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do tempo aí. Por enquanto, dentro da família do pai dele, a comunidade está ganhando, está 3-2, né? Então, para mim, graças a Deus, eu não tive. E assim, eu vejo muito assim, sabe, Guilherme, família sou eu e meu filho. Meu filho, meu pai e minha mãe, sabe? Então, assim, eu sei que tem famílias que são grandes, que são numerosas, que tem essa divisão. Dentro do grupo, a gente ouve isso bastante. Tem pais e mães que sofrem muito com isso, sabe? E aí, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que distanciar, eles vão ter que tentar ensinar, tentar, né, levar isso. E se aceitar e se der, ótimo. Se não der, como as minhas mães costumam falar, tudo bem, você é meu pai, você é minha mãe, você é meu irmão, mas ele é meu filho.
Então, não tem como, não tem discussão, né? Mas comigo foi tranquilo. É, ô Márcia, enquanto você tava o seu relato, né, bastante emocionante, bastante bonito, diga-se de passagem, eu tava aqui pensando em mil coisas, né? E eu queria, né, inclusive, né, dividir para a gente conversar sobre essas mil coisas. Eu penso, né, que enquanto você estava falando, estava pensando que como que esse processo, né, dentro da família é reservado apenas no, né, como se fosse a obrigação da família em esfera privada e não, né, não como um debate público, né, aonde que a mãe, né, tinha que ter uma assistência psicológica, né, uma assistência social, né, para poder ajudar, né, a lidar com esse tipo de situação, né, como você bem falou que a gente sabe é normal e, né, não tem nada de errado, muito pelo contrário, né, para mãe ou para a família conseguir entender isso. O que você acha, né, do que eu tô falando? Deveria tipo ter um papel mais decisivo aí do Estado, né, para lidar com essas questões? Com certeza, com certeza. De imediato, quem tem assumido esse papel são as ONGs, são as associações, né? Para você ter uma ideia, eu vejo assim, por exemplo, eu sou professora há mais de 30 anos, e na escola, a escola é o lugar mais repressor depois da casa, se não for mais do que a própria casa. Então, ele sai da casa dele, né? E vai para a escola achando que lá ele vai encontrar um sossego, uma paz, ele encontra um tormento igual ou às vezes até maior. Então, sim, é importante. Nós comentávamos até há pouco tempo justamente sobre isso, da necessidade de uma ajuda psicológica para essas mães. Porque, claro que a gente sabe que a rede de apoio ela é fundamental, né? Mas uma ajuda profissional, muitas vezes, algumas mães precisam de uma ajuda profissional porque elas não conseguem, né, só com a rede de apoio, só com. Elas não conseguem, elas precisam desse apoio. Então, sim, é fundamental que o Estado intervenha, né, que o Ministério dos Direitos Humanos possa fazer alguma coisa em todas as áreas, sabe? Na área social, na área da cultura, na educação, sabe? Na saúde, fundamental na saúde. Mães, nós estamos. A gente já faz esse trabalho de ir nas escolas. Aqui em São José, nós já fomos em várias escolas, já fomos na diretoria a diretoria de ensino nos chamou, nós já fizemos uma formação com os supervisores e diretores. Então, a gente tem visto, assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem visto que a sociedade civil, ainda que muito lentamente, tem se movimentado, mas a gente precisa realmente de um papel efetivo do Estado. Não é? Nós estamos escrevendo um projeto, inclusive, para as escolas, né, para levar isso, uma formação, para formar esses professores que não sabem como lidar com a comunidade, os professores, os gestores, né, para levar essa formação nas escolas. Mas nós gostaríamos que esse projeto que é um projeto do Mães, que nós já fazemos, mas que ele virasse um projeto efetivo das escolas estaduais, das escolas municipais, quiçá até das escolas particulares, né? Mas aí teria que entrar com uma força de lei mesmo, né? Na formação desse profissional. Interessante. Márcia, falando em escola, eu fui professor da rede pública por alguns anos da minha vida, né? E eu via que, né, entre mesmo os alunos, né, existia muito aluno, né, que carregava esses traços de homofobia, inclusive para poder lidar com o próprio colega, né? Eu queria, né, saber se hoje o cenário está assim, se mudou, né, porque a juventude sempre está né, um passo à frente, né, da gente, né, em várias questões. E como, né, fazer um trabalho de conscientização, né, inclusive em tempos que a gente tem fake news sobre, né, o kit gay, a mamadeira de você sabe o que, né,
como fazer trabalho nesse cenário tão complicado aí que o país vive, né? E como tem sido lidar com a juventude hoje? Olha, eu posso dizer assim, de quando eu estudei para hoje, nossa, tem uma mudança, sim, enorme. Ela é 100%? Não, não. Mas eu vejo eu tenho muito orgulho dos meus alunos, porque às vezes eu estou andando na sala, ou às vezes eu estou sentada e eu estou ouvindo eles conversarem, e eles falam abertamente da sua orientação, dos seus desejos, eles falam assim com a maior naturalidade. Eu até brinco, eu falo, nossa, queria que quando eu estudei eu pudesse falar assim, ouvir assim e discutir assim. Então eu vejo que existe em todas, eu dou aula em muitas turmas, eu tenho muitas turmas, tenho 8 com 4, tenho 12 turmas, acho que eu tenho 12 turmas. Em todas as turmas você tem aquele grupo conservador, você tem aquele grupo preconceituoso. Algumas salas, isso é mais, outra menos. Normalmente, sala que tem mais menino. Sala que tem mais menino é a sala mais preconceituosa. Isso é um fato, tá? As salas que têm mais meninas são menos. Não que elas não sejam, tá? Mas no menor número. Então, eu vejo assim, hoje eles são muito mais abertos, eles falam de igual para igual, eles defendem o colega, eles não acham... eles não acham que seja nenhuma anomalia, eles falam assim abertamente, é até bonito de você ver, é até bonito de você ver. Como eu falei, toda a sala tem aquele grupo. Quando a sala é mais feminina, ela tende a abafar esse grupo. É muito louco. Quando a sala é mais masculina, aí é complicado. Aí é tão complicado, porque é um discurso de uma informação que primeiro que é um discurso reproduzido, né? Ele traz esse discurso de casa. O que ele fala é o que o pai e a mãe falam. Começa por aí, né? E quando eles se informam por fake news, eles se informam por youtubers, eles se informam. Então, assim, é bem difícil de trabalhar, é bem difícil. Eu tenho salas assim, comentei até há pouco com uma coordenadora da minha vontade de sentar, fazer uma roda e falar da minha vida com eles. A aula hoje vai ser, vou contar um pouquinho da minha vida, da minha história para vocês, porque eles são extremamente preconceituosos. Mas, assim, das 12 salas, eu tenho uma, assim, uma, que é predominantemente assim. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, é um avanço muito grande. Como trabalhar com eles? Então, aí o trabalho volta naquilo que você perguntou. Ele tem que ser institucional, sabe? Ele tem que vir de um poder maior. Porque ele tem que vir de uma gestão. Porque o professor, muitas vezes, ele fala na sala de aula. O que eu faço, como eu sou professor de redação, o que eu faço é levar temas e discutir temas. Né? Só que, assim, depende do lugar onde eu estou trabalhando, nem todo tema eu posso discutir. Percebe? Então, assim, não adianta ter uma boa vontade da minha parte se eu tenho uma instituição que barra e também não deixa você trabalhar. Por isso que é importante aquilo que você falou, que venha algo do poder público. Porque daí não tem o que, sabe, não tem o que falar, não, tá vindo de cima, é para trabalhar tal tema, é para fazer tal coisa e tudo mais. Porque o professor sozinho, ele é muito solitário, dependendo do lugar onde ele trabalha, é muito solitário. Né? Então, assim, como eu falei, tem o pessoal muito bacana, a grande maioria é muito bacana, os meninos hoje são muito abertos, sabe, eles não têm preconceito, eles falam com todo mundo, mas você tem esses grupos também, né, que são muito difíceis e que até para você levar um tema para você discutir, para você conversar, é difícil porque eles não deixam, sabe? E às vezes eu já vi várias vezes um xingando o outro lá, e eu já parei todas as vezes, eu parava e falava, cara, isso não se fala, isso é homofobia. Olha, homofobia é crime, você não pode usar isso. Não, mas eu só estou brincando e tal. Então, mas isso não é brincadeira. A palavra tem um poder muito grande. Você está usando essa palavra no sentido de um xingamento, de uma coisa ruim. Mas como ele já traz aquilo de casa, e como muitas vezes
ele vive em instituições que fortalecem o outro lado, você sozinha você não consegue combater. Por isso que tem que ser algo institucionalizado mesmo, sabe? Que se debata na igreja, que se debata lá no culto, que se debata, que fale na educação, que fale na mídia, que fale em todas as áreas. Porque daí a gente consegue quebrar, né? A gente vai fazendo o trabalho devagarinho, lento, né? De formiguinha, mas essa pauta ela tem que vir de cima, ela tem que ser institucionalizada assim. Maravilha, né? Tá muito boa a conversa. O único problema dela é que ela, né, infelizmente, vai acabar, né? E então vamos aí para a última pergunta, Márcia. Já que você falou aí né, de diversos órgãos aí conversar sobre esse tema e citou a igreja, né? A igreja hoje, qual tem sido o papel dela? Olha, eu acho que de um modo geral, né? Eu sou de família, não sou católica, mas sou de família católica. O Papa tem tentado fazer algumas coisas, né? Esse Papa, eu acho que ele é o menos conservador que nós tivemos aí nos últimos anos, né? Mas acho que religião, de um modo geral, é complicado, né? É difícil, porque a gente vem justamente dessa raiz de pecado, dessa raiz de conservadorismo, dessa raiz deturpada do que seja realmente, por exemplo, o cristianismo, né? Acho que houve uma deturpação muito grande do que seja realmente o cristianismo. E aí, em função disso, a igreja ela tem um papel muito, ainda tem, né? A gente pode falar, nossa, no século XXI, tudo tão avançado, a tecnologia, né? Você tem lá o chat GPT, você tem isso, aquilo, mas a religião ainda tem um poder muito grande sobre as pessoas. E, particularmente, isso meio que me assusta, sabe? Porque não é um poder que muitas vezes seja positivo. Então, em relação à igreja, eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu acho que é onde pega ali, né? Porque daí você entra com a pauta de costumes, né? E aí é onde pega. Então, maravilha, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação, né, da Márcia, né? Gostei aí bastante aí do nosso papo, acho que foi um papo bastante bom aí, que acho que os ouvintes vão gostar. Espero, né, que seja aí de incentivo aí para outras mães que estão passando aí pela mesma história aí que você passou, que elas consigam, né, como posso dizer, ter você como inspiração, como a, né, referência. E passo a bola aí novamente para a Márcia para ela fazer suas considerações finais. Na verdade, quero agradecer, né, a oportunidade. É sempre muito bom a gente poder falar sobre diversidade, falar sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, dizer que as nossas famílias todas são diferentes, mas que todas são famílias de pais, de mães, de pais e mães, de mães solos, de pais solos. Então, é muito importante falar sobre isso. Então, é uma oportunidade que eu quero agradecer bastante, convidar aí as mães, né, como nós falamos no início, para fazer parte dessa luta conosco, não só para as mães da comunidade que venham para o nosso grupo, que procurem a nossa página lá no Facebook, Mães pela Diversidade, conversem lá, tirem suas dúvidas, né? Venham conversar com a gente. E para as mães dos filhos héteros também, que entrem na luta, né? São todos filhos. Então, para que juntas a gente possa aí deixar um mundo melhor para os nossos filhos, porque é a única coisa que a gente quer é que eles sejam felizes, né? O que precisa? Que ele seja feliz. Então, o resto vai fácil, mas a gente precisa de todo mundo, né? A gente precisa de mãos dadas ali para ir atrás desse bem comum. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigada pela oportunidade.
Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a Márcia, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que quem não for inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, comente, compartilhe este vídeo, outros vídeos aí que o canal, né, produziu, né? Também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e no TikTok, Podcast Mesa de Debates. E quem quiser, né, contribuir financeiramente aí pra gente, tá aí o nosso Pix, 385-007-02800 CPF, e contribua aqui com o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? A programação continua. Forte abraço e fui!